estamos aqui agora para tratarmos sobre a temática da área de tecnologia novamente. E a proposta de hoje é pensarmos sobre as linguagens digitais e os usos na prática pedagógica docente em torno de EJA. Bom, temos por objetivo abordar as linguagens digitais e os usos na prática pedagógica docente em turmas de educação de jovens e adultos. Enfatizar o planejamento pedagógico como elemento fundamental e definidor das bases teóricas, didáticas, metodológicas e pedagógicas da docência e do processo de ensino-aprendizagem. Vamos apresentar também o letramento digital e os gêneros digitais interativos no intuito de ampliar a compreensão sobre o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação nas práticas escolares. Bom, sabemos que a organização e o planejamento escolar ocorrem de forma diferentes, né? E a partir de diferentes realidades e dos tempos educativos. Então, considerando as realidades dos sujeitos da EJA, que são multifacetadas, o planejamento ele deve ocorrer a partir de diferentes matrizes pedagógicas. Isso significa dizer que o planejamento não é algo pronto e acabado, rígido e modular, configurado para ser adaptado em diferentes situações de aprendizagens, mas dialogado, organizado e definido entre alunos e docentes no dia a dia, na fala de cada sujeito e a partir da escutativa. Então, já que a proposta é pensarmos, sobre a questão do planejamento na perspectiva da EJA, eu gostaria de pensar com vocês sobre alguns aspectos, tá? Então, como é que a gente pode diagnosticar as necessidades e os interesses dos alunos da EJA no que se refere aos conteúdos trabalhados no espaço de sala de aula? É uma questão importante para pensarmos. Outra questão, como é que a gente pode realizar o planejamento pedagógico a partir do diagnóstico realizado e atendendo às especificidades do cotidiano escolar? Essas e outras questões podem e devem ser pensadas pelos docentes da EJA, para que a gente consiga minimizar as inseguranças e os desafios no que se refere ao tempo para a organização e execução do planejamento e ao alinhamento dos acordos pedagógicos apresentados pelas escolas e Secretaria da Educação dos Estados e municípios. Bom, é importante enfatizar que há documentos legais que referendam a determinação da realização do planejamento pedagógico. Então, no país, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e o Plano Nacional de Educação, com prorrogação aí até dezembro de 2025, bem como a lei, os planos estaduais e municipais de educação, elas asseguram esse direito aos professores, tanto no que se refere à formação inicial e continuada, quanto ao tempo para a ocorrência do planejamento na escola. Então, professor, o que é importante a gente pensar, professores, é que o planejamento, ele é fundamental em nossa prática pedagógica enquanto docente, especialmente nesse momento em que estamos pensando sobre as propostas pedagógicas relativas à educação de jovens e adultos. Eu estou trazendo aqui um teórico para a gente pensar, porque ele classifica o planejamento didático ou de ensino em 3 tipos. Inicialmente, eu quero trazer para vocês uma concepção que ele traz acerca do que ele considera como planejamento. Então, planejar é analisar uma dada realidade, refletir sobre as condições existentes e prever as formas alternativas de ação para superar as dificuldades ou alcançar os objetivos desejados. Portanto, o planejamento é um processo mental que envolve análise, reflexão e previsão. Então, na medida em que a educação se institucionaliza, diferentes formas de planejamento elas vão sendo implementadas. E aí nós temos algumas propostas, que seria o planejamento de curso, que é a previsão desse trabalho docente e do discente para o ano ou semestre letivo, sobre conhecimentos a serem ensinados, recursos a serem utilizados, objetivos estipulados,
e de atividades que serão efetuadas, tudo isso em uma determinada turma. E aí nós temos também o planejamento de unidade. Então, o planejamento de unidade, ele se divide em 3 etapas. A primeira está relacionada com a procura do professor por estímulos e interesses dos alunos, e a segunda diz respeito à apresentação e execução das situações didáticas. E na terceira, ocorre essa síntese do conhecimento por parte dos alunos. Então, já o planejamento de aula seria aquele planejamento através do qual realizam-se diariamente os procedimentos estabelecidos pelos planos de curso e os planos de unidades que nós vimos agora há pouco. Então, a partir desse exposto, né, dessa proposta, por meio da reflexão, da análise, da previsão de metas, dos diálogos e acordos no espaço escolar e de sala de aula, consideramos que é possível definir e alcançar objetivos pedagógicos. E aí, já que estamos tratando especificamente agora, né, sobre essas linguagens digitais, se faz necessário pensarmos em propostas que sejam coerentes para essas turmas de educação de jovens e adultos. Então, considerando, né, sobretudo as mudanças que ocorreram nos últimos anos, precisamos levar em consideração a realidade. Então, a gente traz aí, né, uma citação do Paulo Freire, né, uma citação bastante conhecida, mas que é importante a gente destacar para pensarmos que, sempre que pensarmos em propostas pedagógicas para turmas de educação de jovens e adultos, precisamos levar em consideração a realidade desses sujeitos. Então, o Freire diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daqueles. Então, para Freire, né, o sujeito, a linguagem e o conhecimento estão interconectados. E a perspectiva da alfabetização, para além da codificação e decodificação, foram sendo gradativamente implementadas. Bom, então, o que seria, então, letramento, né? Que é o que a nossa proposta hoje é pensarmos a partir dessa perspectiva, né? O que seria, então, letramento? Então, Kleiman trata, né, define letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia em contextos específicos para objetivos específicos. Então, é importante a gente salientar, né, que o fato das pessoas estarem expostas cotidianamente a diversos eventos sociais e as práticas sociais de leitura e escrita, de leitura, a escrita e a escrita mudaram o tempo todo. Então, torna desafiador definir um indivíduo letrado e de se compreender o único conceito de letramento. Afinal, a gente não pode negar que as práticas de leitura e escrita, apesar de requererem habilidades individuais, né, que são as dimensões individuais, elas não podem ser dissociadas de seu contexto de uso, que são as dimensões sociais. Então, eu gostaria de dar ênfase a esse aspecto, né? Essa perspectiva de letramento pela qual estamos trabalhando aqui, ela dá ênfase a contexto de uso que está sendo utilizado. E aí a Soares defende que essa dificuldade de se definir o letramento deve-se ao fato de que o letramento cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções sociais. Sutilezas e complexidades difíceis de serem contempladas em uma única definição. Assim, gente, o que é importante a gente considerar é que a escola, enquanto parte do conjunto social, precisará construir um constante diálogo com a sociedade de seu tempo, para que aí o letramento possa ser efetivado. Então, bom, docente, o que eu queria dar ênfase aqui? Observem essa charge. Observem toda a imagem, tá? E realizem uma breve análise descritiva sobre ele. Para esta análise, eu gostaria que você considerasse as imagens, observe as cores, as mensagens, e tente sinalizar pelo menos 2 possibilidades aí de inferências.
Considere os explícitos e implícitos, considere os pressupostos. E ao concluir, realize aí um exercício de refletir sobre as hipóteses, né? Sobre quais interpretações vocês acham que os alunos da EJA fariam sobre essa charge. Que leitura eles teriam ao observar essa imagem? Bom, a gente sabe que a charge, né, é um gênero de humor, sátira, e nele é possível identificar diversas situações comunicativas, tornando a mensagem de fácil entendimento. Então, tanto para pessoas alfabetizadas quanto para não alfabetizadas. Lembramos que as capacidades individuais, elas são distintas, né? E os contextos de uso da leitura e da escrita também diferem de um indivíduo para outro e de uma sociedade para outra. Então, nessa perspectiva, o letramento ele favorece o desenvolvimento de habilidades de compreensão, análise e interpretação. E a charge nos prova isso, né? Então, o que é importante a gente pensar aqui é que o letramento digital ele se origina daí, né? Dessa multiplicidade de possibilidades que a sociedade dita, sociedade da informação e comunicação, apresenta como sendo novas. É uma sociedade em que as tecnologias da informação e comunicação, elas desempenham um papel fundamental nas relações sociais, na comunicação, no acesso à informação e no aprendizado. Desse modo, né, para além, né, das competências e habilidades para praticar socialmente a leitura e escrita, o letramento digital, gente, ele requer das pessoas outras habilidades digitais, como, por exemplo, o uso de forma segura e crítica das TICs, né, nos diversos espaços sociais. Então, o que é importante destacar aqui ainda em relação ao letramento digital é que ele é configurado a partir das redes complexas e heterogêneas que conectam letramentos, que são as práticas sociais que nós vimos agora há pouco, são os textos, os sujeitos, os meios e habilidades que se agenciam, né, entrelaçam, contestam e modificam multiculturalmente por meio, virtude e influência das tecnologias da informação e comunicação. Bom, o que nós queremos destacar aqui é que a Comissão Europeia, ela buscou mapear algumas competências digitais partindo de 3 enfoques. E aí ela traz aqui para a gente o enfoque do conhecimento, das habilidades e das atitudes, né? E aí nós trazemos aí 2 autores, né, dentre os conhecimentos, que diz que dentre os conhecimentos estão entender o funcionamento dos aplicativos do computador, os riscos da internet e da comunicação online, o papel da tecnologia como suporte para a criatividade e para a inovação, a veracidade e confiabilidade da informação online e princípios éticos e legais das ferramentas de colaboração. Então, as habilidades propostas, elas são o gerenciamento de informação, a capacidade de distinguir o virtual do mundo real e ver as conexões entre esses 2 domínios. A habilidade para usar os serviços básicos da internet, né, como suporte à criação e à inovação. E em termos de atitudes, tem-se ser crítico e reflexivo com as informações. Bom, como vimos, temos os conhecimentos, as habilidades e as atitudes das quais eu tratei agora há pouco. Então, a escola, nessa perspectiva, né, e sua representação docente, gente, ela precisa construir práticas pedagógicas em constante diálogo com a sociedade, considerando que nela se inserem os ambientes e espaços virtuais recheados de recursos tecnológicos, que dinamizam a vida dos alunos da EJA. Então, os alunos eles estão integrados nesse processo.
Portanto, para que esses alunos exerçam sua cidadania, é necessário o exercício e o domínio de práticas sociais que possibilitem a leitura e escrita, mas também, gente, que oportunizem a capacidade de estabelecer relações de sentido entre o que aprendem e a realidade em que vivem frente às tecnologias da informação e comunicação. Bom, essa é a nossa proposta de hoje, né, para pensarmos sobre essas linguagens na perspectiva das linguagens digitais, na perspectiva do letramento. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Está aqui a proposta de referências para que possamos discutir posteriormente. É isso. Um abraço. Olá a todos e a todas. Nós vamos conversar sobre linguagem matemática mais uma vez. Dessa vez nós vamos contemplar a organização da prática pedagógica na sala de aula da EJA, com o recorte para o trabalho específico com a linguagem matemática. Eu sou Rogéria Gaudêncio do Rego, faço parte da equipe do projeto e estamos aqui hoje para discutir sobre, especificamente, a organização da prática pedagógica, considerando como elemento fundante o seu planejamento. O que eu vou tratar aqui, ele vai servir para qualquer que seja o conteúdo programático a ser trabalhado, mas ele precisa ter uma atenção especial para o caso específico da matemática. Em razão, às vezes, de relações anteriores que não foram muito satisfatórias do aluno com essa disciplina, ou até mesmo considerando a complexidade dos conceitos dessa área. Do mesmo modo, o planejamento é importante para qualquer espaço nível de escolaridade e existem elementos que são comuns aos diversos planejamentos que são feitos para esses espaços de escolarização. Há também especificidades que precisam ser consideradas. No caso específico da educação de jovens e adultos, os princípios do planejamento pedagógico que a gente deve considerar são, por exemplo, a inclusão dos educandos no planejamento das atividades. Nós podemos compartilhar com os estudantes a responsabilidade para esse planejamento. Do mesmo modo, é importante definir responsabilidades, aquilo que cabe ao professor e aquilo que cabe aos estudantes, bem como também considerá-los nas tomadas de decisões relativas ao trabalho escolar. Esses elementos, eles são mecanismos de planificação mútua e que são muito importantes para que haja engajamento de cada adulto no processo de aprendizagem. Outro elemento importante a ser considerado no planejamento pedagógico é a definição dos objetivos programáticos. Para isso, a gente deve consultar, por exemplo, a matriz curricular da instituição, né, da escolar, e a gente precisa pensar em duas dimensões. Os conteúdos definidos como essenciais para a formação do nosso estudante, esses conteúdos devem estar claramente estabelecidos, mas também os objetivos pessoais dos estudantes em relação a esses mesmos conteúdos. Essa frase, o educador não deve ensinar algo que acredita ser necessário, mas aquilo que o educando considera preciso, a gente poderia interpretar da seguinte maneira: não adianta listar os objetivos programáticos de uma disciplina, de um conteúdo programático, mas é importantíssimo que a gente convença o nosso estudante sobre a importância de que ele aprenda aquilo que a gente tem intenção de ensinar. Ou seja, é fundamental que a gente apresente argumentos que justifiquem a importância daquilo que a gente quer trabalhar em sala de aula com eles, para a sua formação pessoal e profissional. Outros elementos importantes são, por exemplo, a forma como uma turma é gerenciada, né? O clima social que é estabelecido na sala de aula, os materiais disponibilizados para os estudantes explorarem nas atividades. Tudo isso vai ter um impacto grande sobre o que é ensinado, mas também em relação àquilo que é compreendido. Nesse planejamento, nós precisamos pensar em 3 pontos, né? Quais as atividades que eu vou elaborar para contemplar os objetivos pedagógicos que foram delimitados? Como essas atividades vão ajudar na promoção do pensamento reflexivo do estudante,
se elas têm potencial para promoção de interação entre os estudantes e dos estudantes com o professor ou a professora, que recursos, que modelos, que ferramentas vão ser utilizadas para auxiliar a aprendizagem daqueles conteúdos ou para que nós atinjamos os nossos objetivos pedagógicos. Em relação ao desenvolvimento do pensamento reflexivo, uma coisa que a gente tem que lembrar é que ele decorre da participação dos estudantes, de atividades mentais que ele realiza no momento em que ele desenvolve uma determinada atividade, tem relação com a compreensão das ideias que estão sendo discutidas, veiculadas naquele momento, das relações que ele estabelece entre o conhecimento novo e aquele conhecimento que já existe em sua estrutura cognitiva. Então, como dizia Paulo Freire, que a gente traduz aqui nas palavras de Van der Walle, a aprendizagem não é uma questão de absorver informação passivamente de um livro ou de um professor. Os professores eficientes têm de ajudar os estudantes a construir suas próprias ideias usando as que eles já possuem. Ou seja, o estudante precisa ser estimulado a pensar sobre o que é que eu sei acerca daquele conteúdo que está sendo discutido naquele momento. Daquilo que eu sei, o que é que pode me ajudar a compreender ou a desenvolver aquele conhecimento novo. Então, nesse processo, o professor não é só aquele que ensina, né, como dizia Freire, mas alguém a quem também se ensina no diálogo com os estudantes. Estes, por sua vez, né, quando estão ensinando, também aprendem. Eles se tornam conjuntamente responsáveis por um processo no qual todos crescem. Essa relação dialógica poderia constituir o que a gente chama de redes de ideias, né? Essas redes, elas são facilitadas exatamente por meio dessas interações. Interações entre os estudantes, interações dos estudantes com o professor, né? Em um ambiente que seja adequado para atender essas aprendizagens, para que essas atividades possam realmente colocar em prática as aprendizagens que estão planejadas. Nesse ambiente, os estudantes eles vão compartilhar ideias e resultados, vão comparar estratégias, vão questionar respostas, vão negociar ideias. Né? Então, essa interação ela vai ampliar as chances de que esse pensamento reflexivo que a gente almeja, ele realmente ocorra. Então, ensinar para uma compreensão rica ou relacional, em que os estudantes estabelecem conexões entre o conhecimento novo e aquele conhecimento que ele já possui na sua estrutura cognitiva, é, na verdade, promover situações em que os conceitos e as conexões se desenvolvam. Mas é importantíssimo lembrar, em especial no caso da matemática, os conceitos e as conexões, elas se desenvolvem com o tempo. Não é uma aula só, num dia só, que a gente vai conseguir com que os nossos estudantes, eles elaborem conceitos mais complexos. Para isso, a gente tem que selecionar bem as tarefas e atividades que a gente vai propor em sala de aula. Nós precisamos selecionar com cuidado os materiais educativos, né, que vão ser utilizados. A sala de aula deve ser organizada para um trabalho em grupo, para a promoção de interações. E em relação ao uso dos recursos e estratégias didático-pedagógicas, a gente, no planejamento, precisa pensar sobre eles, né? Sobre esse uso. E pensar em 3 etapas que estão interrelacionadas. A etapa anterior ao desenvolvimento da atividade, que vai ser mediada com a ajuda daquele recurso. A etapa de desenvolvimento da atividade. E depois a etapa posterior à realização dessa atividade. Na etapa anterior, o que é que eu preciso pensar? Que atividades elas precisam acontecer em sala de aula, né, para que aquele meu objetivo pedagógico seja alcançado? Quais os recursos que têm potencial para estimular o estabelecimento de relações entre aquilo que o estudante sabe e aquilo que eu quero que ele aprenda, ou amplie, ou ressignifique? Como esses recursos vão ser usados em sala de aula? Se eles estão disponíveis na escola, ou se vão ter que ser providenciados antes da minha aula. E aí, entre esses recursos, a gente pode citar calculadoras, ábacos, contas de luz, contas de telefone, propagandas de supermercado, de lojas. Né? Então, existe uma quantidade
imensa de recursos, mas eles precisam ser selecionados com bastante cuidado para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E aí, dentre esses recursos, a gente pode incluir os recursos que são de natureza tecnológica, né, como os aplicativos. Na etapa de desenvolvimento das atividades, a gente tem que estimular o levantamento de hipóteses, o registro de como os estudantes estão pensando, as dúvidas que surgiram, os procedimentos que foram realizados. Essas informações elas são muito importantes para a gente saber o nível de desenvolvimento do conhecimento do nosso estudante, em que nós podemos ajudá-los a evoluir, a ampliar aquilo que ele sabe. É também muito importante demonstrar confiança e respeito nas habilidades dos estudantes. É bastante comum a gente, professor, querer antecipar a resposta, ficar ansioso porque o aluno não está conseguindo encontrar uma solução para uma questão, para um problema, mas é importante que a gente deixe o aluno caminhar sozinho, que ele discuta com os colegas, que ele levante hipóteses, né? Que ele faça perguntas. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode levantar algumas questões que possam auxiliá-lo, né, nesse processo, ou então simplesmente escutá-los. Né? Escutar os estudantes falarem sobre como eles estão pensando. No momento em que o estudante ele fala sobre como está pensando, ele precisa organizar as suas ideias. E somente essa ação, ela muitas vezes ajuda o estudante a entender aquilo que ele, naquele momento, ele achava que desconhecia. Então, Fonseca, ela diz que a escuta atenta e generosa do professor, ela é extremamente importante para a sua formação profissional e pessoal. Na acolhida de um outro que ele reconhece ter vivenciado experiências que lhe escapam, não só por seus significados socioculturais, mas também do ponto de vista da trajetória e do desenvolvimento humanos. A etapa posterior é o momento em que a maior parte da aprendizagem acontece, enquanto os alunos discutem, individual e coletivamente, sobre as ideias que criaram, sobre aquilo que investigaram, sobre as hipóteses levantadas, as soluções encontradas. Essa é a etapa mais importante do processo, mas muitas vezes essa etapa é negligenciada. Às vezes se dá um tempo muito grande para o desenvolvimento da atividade e a etapa posterior a ela é simplesmente a apresentação de uma resposta. Então, é fundamental a gente entender a importância dessa etapa, desse momento de desenvolvimento das atividades, para que a gente possa, no planejamento, considerar um tempo suficiente para que esse compartilhamento de ideias aconteça com a devida qualidade. É também recomendável que, no final do processo, seja feita uma síntese das ideias principais que foram discutidas, né? Essas ideias elas podem ser sistematizadas na forma de definições, de regras, de reflexões, de identificação de itens centrais, de possíveis generalizações. Também é um momento em que você pode incluir uma autoavaliação. Né? Então, o aluno ele vai refletir sobre o que ele aprendeu, que ele não sabia, ou que ele passou a saber mais, em que aquele conteúdo, aquela ideia, aquele conhecimento novo vai ajudá-lo na sua vida pessoal ou profissional. Então, esse momento de reflexões pode ser contemplado também ao final do processo. E aí eu encerro meu texto com duas reflexões, né? A primeira, sobre a importância do aluno falar ou escrever sobre como ele pensou ao raciocinar em uma atividade de natureza de matemática. E depois, como é que o aluno que ainda não domina eficientemente a escrita da língua materna, né, ele pode registrar os procedimentos e ideias que ele teve ao desenvolver uma atividade envolvendo linguagem matemática. Por exemplo, em uma pesquisa que fiz com uma colega, envolvendo estudantes do 5º ano do ensino fundamental, eles tinham que resolver problemas sobre as 4 operações. E nós solicitamos que eles tentassem resolver usando a estratégia que eles quisessem. E as resoluções, elas trouxeram, assim, uma quantidade riquíssima de estratégias, né? Os alunos desenharam os elementos dos enunciados das questões, eles fizeram bolinhas e tracinhos que ajudaram a fazer as contagens necessárias para resolver as questões. Todos esses registros foram extremamente importantes para a gente entender o nível de conhecimento daqueles estudantes em relação àquilo que estava sendo proposto nas atividades. Então, é também importante que a gente faça isso
em relação aos nossos estudantes da EJA. Finalizo com as referências e sugestões de leituras, também com a indicação de vídeos, e agradeço por sua atenção. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou o professor Hermes Tales Santos Brunieri e hoje a gente vai tratar da relação entre alfabetização e multiletramentos na educação de jovens e adultos, né? Nós vamos ver especificamente o que é letramento, né? O que é multiletramentos, depois como essa ideia de multiletramentos afeta, né? Chega até o ensino, a relação, né? Como é que essa proposta de multiletramentos acaba chegando também na alfabetização, depois trazer essa relação entre a alfabetização, letramentos e a educação de jovens e adultos. Vou tratar especificamente da aprendizagem inicial da língua escrita também, e depois vou trazer ali uma pequena orientação sobre o alfabeto móvel, tá? E depois faço algumas considerações finais. Bem, letramento é um conceito que a gente já está, de certa forma, bastante próximo de nós no nosso dia a dia, né? É do nosso conhecimento, de certa forma, embora haja certas confusões, né? O letramento não é uma etapa da alfabetização, né? Na verdade, as pessoas podem ser letradas, né? A gente chama, podem possuir letramentos, embora não é muito adequado falar assim, mas as pessoas convivem, né? Elas têm usos sociais da escrita, de certa forma, né? E isso não depende de sermos alfabetizados ou não, porque nossa sociedade é uma sociedade que gira em torno da escrita. Então, todos nós, né, sejamos alfabetizados ou não, temos aí algum contato com essas práticas sociais de uso da escrita, né? Esse é um conceito, então, que ganha mais força a partir da década de 90 do século passado, e ele começa a ser entendido como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto um sistema simbólico, né? Então, a escrita não é um sistema de codificação, eu venho insistindo nisso, né, desde o começo desse curso. Ela é um sistema simbólico e, ao mesmo tempo, ela é uma tecnologia, né, porque ela é inventada, ela não é algo natural do humano, né? E ela é usada em determinados contextos específicos para objetivos específicos também. Então, não basta apenas saber, conhecer o sistema de escrita alfabética, né? Isso não nos garante, a gente já viu isso lá no primeiro módulo, e depois também no segundo, que isso não garante que a gente vá ter êxito, né, em produzir textos. E por que isso? Porque a gente tem que conhecer um pouco dessas práticas sociais que usam a escrita, né? Então, isso é o letramento. Então, a escrita, né, ela está ligada a diferentes contextos. O jeito como a gente escreve no comércio, os gêneros que a gente usa no comércio são determinados. Nota fiscal, orçamento. Os gêneros que a gente tem na escola, né? Então, a gente lê fábula, a gente produz redações escolares. No contexto familiar, né? A gente costuma ler receitas, a gente produz bilhetes, a gente costuma ler algumas vezes as bulas dos remédios, né? No nosso trabalho, né, nós temos que ler o nosso olerite, né, o nosso contra-cheque, alguns comunicados e diferentes, né? Aqui eu trouxe alguns desses contextos para mostrar para vocês como que a escrita em cada um desses contextos vai se organizando. O jeito como a escrita é usada, por exemplo, no comércio, não é do mesmo jeito que a gente usa na nossa casa, né? Não dá para escrever do mesmo texto, do mesmo jeito como eu escrevo quando eu estou lá preenchendo, por exemplo, um cheque, né? Ou quando eu estou lá preenchendo uma requisição de trabalho, né? Então, cada um desses contextos vai usar, né, a escrita de uma forma. E isso é o que a gente chama de letramento, né? E até para fins diferentes, né? Na escola, a gente vai ler muitas vezes
com o objetivo de aprendizagem, então vou ter que ter mais atenção. Muitas vezes no contexto familiar eu não tenho essa mesma, eu leio com maior rapidez. Isso também está ligado ao letramento. Mas vejam, nessa perspectiva, tudo está relacionado à escrita, né? Então a escrita era muito central nesse momento para a ideia de letramento. Como a nossa sociedade vai evoluindo, né, nós vamos ter tecnologias, a gente vai ter, né, as tecnologias digitais de informação e comunicação surgindo, e elas vão impactar diretamente na língua escrita e também na própria linguagem, né, que também a gente já vimos lá no primeiro módulo, né. Com as TDICs, né, a gente vai ter diferentes linguagens, modos e recursos sendo mobilizados conforme as atividades de comunicação. De forma que hoje o jeito como eu me comunico, né, com as pessoas não é mais daquele jeito há 15 anos atrás, em que eu só tinha, por exemplo, um recurso tecnológico, que era o telefone. Hoje a gente está aí com os aplicativos de mensagens instantâneas e a gente vai ver, né, que eu posso usar muitos recursos, né? Posso mandar uma gravação de voz, mas eu posso mandar algo escrito e colocar ali uma imagem, uma figura, coisas que então não estão ligadas diretamente só à escrita, né? Mas também o jeito como a gente vai produzir nesses contextos são diferentes, né? O jeito como eu produzo um comentário, né, na internet, ali numa página social, é diferente, por exemplo, como eu faço um comentário no meu trabalho, né? Até com os recursos que a gente tem disponível, dado esse meio tecnológico, que são os aplicativos de comunicação, e o trabalho, às vezes, que é uma conversa mais ali, sem mediação tecnológica, né? Mas, mesmo assim, eu posso enviar um comunicado ali, um comentário no meio de trabalho, e a linguagem não vai ser do mesmo jeito, né? Isso tem a ver com multiletramentos. Por quê? Na perspectiva dos multiletramentos, o texto, né, ele deixa de ter a sua centralidade, materialidade estritamente escrita ou estritamente oral. O texto ele passa a ser multimodal, ele tem questões visuais, cores, tamanhos de letras, a disposição espacial, alguns textos, questões táteis, né, questões sonoras, né? Então tudo isso está no nosso dia a dia. Mas eu não posso criar um texto sem considerar isso, né? Vou botar ali um texto com imagem, movimento, numa questão que seria mais para um contexto religioso. Geralmente a gente pede que haja mais formalidade, de certa forma, né? Então, isso também está ligado a fatores sociais, né? O multiletramento traz, então, por um lado, a questão da multimodalidade, mas ele vai considerar também esses usos e meios de comunicação, né? Então, como é usado e quais são os meios de comunicação? Por quê? Porque esse uso e esses meios vão ser afetados diretamente por fatores sociais. Então, como determinado grupo social usa essa linguagem, esse recurso, esse meio de comunicação? Questões culturais, né? Como a gente, então, na nossa cultura ou determinado grupo de pessoas usam esses meios de comunicação. Basta a gente pensar em jovens, né? Como eles usam esses meios de comunicação, os textos que eles produzem nesses meios são bastante diferentes, né? Questões pessoais, né? Questões de identidade, né? Tudo isso vai afetar como a gente produz e como a gente consome, como a gente lê, como a gente ouve esses textos, né? Então, veja, a gente descentraliza aquilo que estava ali no texto escrito e passa a considerar outras questões multimodais e também contextuais, né? Com forte ênfase na dimensão sociocultural. Aqui é um exemplo só para a gente ver. Essa é uma propaganda de um creme dental que foi bastante famoso durante uma época no nosso país. E aqui a gente está mais ou menos na década de 70, né? Então a gente tem cores, a gente tem a própria imagem, né? O tamanho ali do né? Veja embaixo, a gente tem é uma propaganda, então eu tenho o produto ali, né?
Ele não está em tanta evidência inicial, mas ele vai aparecer em um momento. E ali uma imagem como é um creme dental, né, ele está relacionado aí à escova. E veja, tem ali no lugar central os dentes da menina, por assim dizer. Isso tem a ver justamente com a questão cultural e com a tecnologia que vai ser disponível. Na década de 30, esse mesmo creme dental, olha como era essa propaganda, né? Ambos são feitos para revistas, sistemas impressos, né? Mas olha na década de 30 como era, né? Tem questões que limitam essa produção textual, né? Então, questões de cores, né? Não é uma imagem, por exemplo, uma fotografia, é algo desenhado, né? Vocês vejam que o produto, né, é diferente, já houve uma questão de diversificação. E muito mais texto, né? A gente tem assim, um texto comparado ali com muitas informações, né? Assim, enorme, se a gente for pensar em relação à propaganda ali, com muitas informações. O que houve, né? O que há de fato, né? A gente vai ver que mudou-se o jeito como a gente, enquanto pessoas, consumia, né? Como a gente tinha contato. Até a questão do tempo, né? A revista, a gente demorava muito mais tempo lendo, e isso muda-se com o tempo, né? Com ao passar do tempo, e isso afeta diretamente na produção de texto. Isso tem a ver com multiletramentos. Os textos vão mudar conforme os usos e os recursos disponíveis, e também questões culturais e fatores, né, sociais que a gente vai tendo ao longo da nossa experiência, ao longo da nossa experiência enquanto sociedade. Bem, o que isso, então como que os multiletramentos afetam o ensino, né? Primeiro, a gente vai ter uma formação mais preocupada com a dimensão social da linguagem, né? Considerando o conhecimento dos alunos sobre a linguagem, e não mais uma visão de uma linguagem pura ou de uma linguagem única, de uma única variedade, que é a variedade culta, né? Por quê? Porque no nosso cotidiano a gente vai ter uma multiplicidade de linguagens e de mídias que a gente usa. E em cada um desses contextos a gente vai ter que usar determinada variedade linguística, né? O jeito como eu falo aqui não é o jeito como eu falo em casa, né? Não é o jeito como eu falo no meu trabalho, não é o jeito como eu falo com meus alunos. Tudo isso tem a ver com uma questão de qual é o meio, qual é o uso que eu estou fazendo e os recursos disponíveis, né? E vai também trazer uma questão ligada a discutir a uma criticidade, muitas vezes não muito explícita, com uma certa proposta de homogeneizar a linguagem, como se a linguagem fosse única. E aí no ensino a gente só trabalharia com uma linguagem. O que isso afeta? Leva que os alunos acabam não se reconhecendo. A gente costuma desvalorizar a linguagem dos alunos e numa ideia de uma linguagem homogeneizada, né? Quando na verdade a gente vai ver que não existe essa linguagem homogeneizada, né? Principalmente os meios de publicidade já perceberam isso, né? Porque para criar vínculo com o comprador, ele precisa ter uma linguagem que se aproxime desses grupos, né? Então, qual que é a grande importância dos multiletramentos, né? O desenvolvimento da criticidade discente. Como que eu vou desenvolver isso? Analisando e aprendendo o uso social da linguagem, como a gente fez em relação a essas duas propagandas anteriormente. Então, eu preciso parar, a gente precisa refletir, pensar sobre como essa linguagem era utilizada e perceber que ela muda não por uma questão assim espontânea, mas por fatores socioculturais. Também nessa proposta, a gente vai sempre partir do contexto sociocultural dos discentes, né? Que textos eles produzem, né? Que textos eles consomem, né? Muitas vezes a gente tem um ideal de textos que serão produzidos, de textos que serão lidos, né? Mas nessa proposta a gente pede, né, para que se parta do que de fato os estudantes estão consumindo, eles estão produzindo, para que aí a gente consiga partir desses textos, né? Como a linguagem é usada nesses textos,
Então, como que eles percebem? Para que aí a gente possa, a partir dessa criticidade, ir avançando com outros textos que a gente vai ter na nossa sociedade, né? Então, não vamos ficar presos só à realidade deles, porque isso também é muito limitador, né? A gente vai avançar para outros textos usados socialmente, né? Com isso, a gente vai ter um conhecimento, né? A gente vai promover o conhecimento, o aprimoramento e a valorização dos diferentes textos, né? Conforme as diferentes culturas da nossa sociedade. Então, não vou ficar mais no ideal de cultura, e sim percebendo que essa cultura nossa, enquanto sociedade, ela é multifacetada, né? E aí, não há textos ou linguagem ideais ou melhores para o ensino, né? A gente vai trabalhar com textos que são adequados a nossos estudantes, né? Que respondam às suas necessidades. Bem, os multitratamentos, então, é esse uso social da linguagem conforme as diversas práticas letradas, né, trazendo a multimodalidade e o contexto sociocultural dos aprendizes para o ensino, enquanto a alfabetização é o ensino e a aprendizagem do sistema de escrita alfabético ortográfico. Então, veja, o letramento não é uma etapa posterior, né? A gente vai dizer que o letramento e a alfabetização trabalham juntos, né? Porque o multiletramentos, né, ou letramento, de certa forma, estão trabalhando com a linguagem. E uma dessas linguagens é a língua escrita. Tá? Então, só para a gente dirimir alguns equívocos, certa vez, é que a alfabetização seria a base para o letramento. Não, né? Não há essa relação tão de necessidade de um para ver o outro. Tá? A gente pode trabalhar os dois concomitantemente. É preciso saber usar a língua escrita e também como os textos são constituídos e usados socialmente. Os textos não são só mais puramente escritos. Bem, quais são os desdobramentos para a alfabetização na EJA, né, e multiletramentos na EJA? Há uma certa prevalência de uma dimensão mais focada no uso social da escrita. Né? Então, foca-se muito nessa discussão sobre como a escrita é utilizada, cai no letramento. Ou, né, o inverso, né? Valoriza-se demais o sistema de escrita alfabética, né? Valoriza-se demais a alfabetização. Então, veja, não se articula, né? Escolhe-se um lado e escolhe-se o outro, e aí fica uma questão desbalanceada. Quais são os resultados, né? Desconsidera-se os usos e os textos dos estudantes, os usos que eles fazem, né, da língua e dos textos, e com isso os estudantes acabam não vendo significado naquilo, né, na aprendizagem, da escrita que eles querem, do uso que eles querem fazer sobre aquele conhecimento específico da língua escrita. Isso resulta, muitas vezes, em taxas de evasão, né, porque o ensino não responde, de fato, à realidade, ao que eles esperam, né? Então, muitas vezes isso acaba motivando a evasão dos nossos estudantes. Por isso que a gente pede para que não tenha uma prevalência de um dos lados, né, mas que haja uma articulação. Bem, a linguagem verbal, né, pensando então na língua da fala, ela vai estar sempre situada, vai sempre responder a situações de comunicação. Essas situações de comunicação são guiadas por modelos textuais, e os modelos textuais, então, a gente conhece como gêneros textuais. A escrita, a leitura, ou mesmo a oralidade que a gente produz, né, se faz sempre em textos. E os textos são sempre situados contextualizadamente. Por onde que eles são situados? Pelos gêneros textuais. Então, a centralidade do ensino, tanto da alfabetização quanto na perspectiva dos multiletramentos, é a partir de gêneros textuais. Né? Então, por isso que é importante saber que gêneros textuais, que textos, e a que gêneros esses textos dos alunos pertencem, com quais eles têm mais contatos no cotidiano, quais eles mais leem, quais eles mais produzem. Né? Por exemplo, a escrita e a oralidade em aplicativos de mensagens instantâneas não é a mesma que a gente produz, por exemplo, para bilhetes escritos ou conversas, né? Por quê? Porque nesses aplicativos a gente vai poder usar outros recursos, né? Emojis, imagens. Então, eu preciso saber, né, o que é que eles produzem e daí como é produzido e trazer isso para o ensino e não esconder isso ou desqualificar esse uso que se dá na sociedade. Por isso, então, no processo de ensino-aprendizagem, a gente vai pedir que se parta dos gêneros textuais, e os gêneros textuais são que materializam a linguagem conforme o uso social e os objetivos de comunicação. Né? Já foi dito isso.
E também algo muito importante é porque conforme o contato que a gente tem com os gêneros, então conforme eu leio uma bula de remédio ou uma receita médica, eu vou desenvolver comportamentos e habilidades de leituras específicas com esses gêneros. Então eu estou ensinando, de certa forma, como se usa socialmente esses textos, né? Isso parece ser muito básico, mas tem gente que não entende, né? Tem gente que lê sempre do mesmo jeito, né, os textos sem entender as diferenças requeridas pelos gêneros textuais, porque os gêneros são a ligação com os letramentos. O exemplo é o gênero nome, né? Vou retomar aqui, né? Ele vai ter usos diferentes conforme os contextos de interação, né? Conforme as situações de comunicação. Depende da situação, eu vou ter que colocar meu nome completo. Depende da situação, não. Como que eu sei isso? É pelo uso social, né? A certidão de nascimento, eu preciso colocar ali que ela traga meu nome completo de casamento. Ela não pode trazer só o meu primeiro nome e meu último sobrenome, né? Agora é diferente, né? Na minha agenda de contatos, eu posso colocar, né, só o primeiro nome de alguma pessoa. Por quê? É o mesmo gênero, sim, mas o gênero está sempre situado em usos sociais, né? Então, na agenda de contatos, eu não tenho essa necessidade de colocar o nome completo, a menos que eu queira, né? Às vezes nem isso, eu coloco o apelido das pessoas. Imagine você receber uma certidão de casamento com o seu apelido. Isso, né, não é solicitar, não é adequado, né? Ter uma... Nem é adequado, né? Não é, como a gente poderia dizer, não é esperado, né? Pelo próprio uso social desse documento, certidão de casamento. Né? Veja, isso vai estar ligado com promoção de comportamentos e habilidades de escrita conforme seu uso social. Por isso que partir do gênero sempre vai promover esses comportamentos e habilidades, tanto de leitura quanto de escrita. Bem, nesse momento, então, eu vou passar por uma questão mais específica, que é o uso do alfabeto no processo de alfabetização. É um recurso didático, tá? E a gente vai tratar do alfabeto móvel, tá? Por que é importante que a gente tenha essa noção? Porque para o processo de alfabetização é importante que a gente conheça as letras, já que nossa língua é uma língua que usa, né, notação, a notação se faz através das letras, né? E a gente usa o alfabeto latino, né? Agora tem uma questão só que a gente precisa entender. Saber letras é diferente de dominar o ordenamento ou a sequência alfabética, né? Eu posso conhecer as letras sem saber dizer A, B, C, a sequência mesmo, né? A, B, C, D, E. É só um caso, né? Minhas sobrinhas, netas, quando estavam se alfabetizando, certa vez a minha sobrinha me liga e fala, tio, as meninas não sabem alfabeto, não sabem as letras. Aí eu falei, mas o que elas não sabem? Elas não sabem o que é o T, elas não sabem o que é um S? Aí ela assim, não, isso elas sabem, mas elas não sabem, por exemplo, A, B, C, D. Veja, minha sobrinha, né, tinha uma percepção que é muito comum, de que saber o alfabeto é saber a sequenciação, né, o ordenamento alfabético. Isso não é necessário para ser alfabetizado, né? Mas o alfabeto móvel é esse recurso em que a gente vai ter as letras, né? A gente vai colocá-las ali, vai imprimir. Geralmente pede-se que algumas letras são mais usadas, as vogais, as letras E, M, N, né? S e R, elas sejam duplicadas ou triplicadas, né? E a gente vai dividi-las, cada letra num papelete, tá? E vamos usar isso no processo de alfabetização. O que isso ajuda? Né? Contribui para o estudante memorizar as letras, os formatos das letras e as diferenças entre as letras, né? Às vezes, né, veja, a letra D é a letra D minúscula, né? Com a letra P muda só a direção, né, de uma para outra, né? E às vezes isso confunde os alunos. Então é bom que a gente tenha a letra B e a letra D também, né? Se forem letra imprensa. Então isso ajuda o estudante em processo de alfabetização a compreender esses pormenores, né? Também vai ajudar na escrita das palavras, né? Então, dependendo do nível em que esse aluno estiver, né, a gente vai pedir para ele escrever, a gente vai dar alguma dessas letras
ou a gente vai dar todas as letras e pedir para que eles escrevam as palavras. Então, o alfabeto móvel ele potencializa essa aprendizagem, né? Lembre-se, ele não é um processo de ensino, né? Ele é um recurso de ensino. Tá? Então, a depender ali, às vezes, uma dúvida quando eu tenho, eu posso entregar ali, né, o alfabeto e pedir para ele montar a palavra. Isso potencializa esse processo de alfabetização. E vai também ajudando ele a entender essa articulação entre sons e letras, né? O que os sons que as letras representam no nosso sistema de escrita. Tá? E aí, para a gente concluir, né, o analfabetismo, só para a gente trazer um dado mais, né, atual, o analfabetismo funcional, né, ele indica que as pessoas conhecem o sistema de escrita, né, mas não sabem, não compreendem o uso social da escrita. Então, veja, não é um problema de alfabetização, é um problema de uso social da escrita, tem mais a ver com letramento, né? E é importante também articular a alfabetização e letramento no ensino, de modo que a gente consiga articular o uso da escrita e da leitura às demandas, às necessidades dos discentes. Bem, espero que tenha contribuído, né? E aqui estão algumas referências e algumas sugestões.